Fala aí galera, tudo bem com vocês? Bom, aqui quem fala é o professor Renato Amigo, professor de Química, e hoje nós vamos resolver aí uma questão da prova da Santa Casa, vestibular da Santa Casa agora de 2020, a questão número 10, que foi a primeira questão de Química. Então olha lá, a questão fala o seguinte pra gente, ó. A hidroponia consiste no cultivo de vegetais sem solo, ou seja, as raízes das plantas ficam mergulhadas em uma solução nutritiva que contém os sais minerais necessários para o seu desenvolvimento. Como o controle individual da concentração de cada um dos sais minerais é muito trabalhoso e muitas vezes financeiramente inviável, realiza-se um controle dessa concentração por meio da medida da condutividade elétrica da solução nutritiva. A tabela a seguir apresenta a concentração de alguns sais minerais existentes em uma solução nutritiva para hidroponia. Então tem a substância que é o nitrato de cálcio, que tem uma concentração de 738 mg por litro, e o nitrato de potássio, que tem uma concentração de 505 mg por litro. E aí no item A ele fala o seguinte pra gente: qual a relação entre a condutividade elétrica e a concentração de sais na solução? Se a condutividade elétrica estiver alta, qual componente da solução deve ser adicionado? Então aqui no item A, ele está falando um pouquinho para a gente sobre a relação entre condutividade elétrica e concentração, e aí a gente tem que lembrar, né, das nossas aulas de química geral, quando a gente fala lá de ácidos, bases, sais e óxidos, né? Então a gente sabe que quando a gente tem uma alta concentração de sais, a gente vai ter uma alta condutividade elétrica, porque esses dois sais são sais solúveis, né? Então todos os nitratos são solúveis. Então, na verdade, quando você tem lá o CaNO3, 2 em solução, vamos pegar ele como exemplo, na verdade o que você tem lá é cálcio 2+, e 2 nitratos. Para cada uma substância nitrato de cálcio, você tem um íon cálcio e 2 íons nitrato, ou seja, você tem condutividade elétrica por conta dessas cargas aqui que são formadas, tá certo? Que são liberadas na presença de água. Então aqui fala sobre esse assunto, e aqui ele está falando um pouquinho sobre a ideia de solução, né? Vamos lembrar o que é a solução? Solução é a mistura de soluto mais solvente. Lembrando que solução é uma mistura homogênea. Então, quando eu falo em solução, eu tenho soluto e solvente aí no meu sistema, tá certo? Então, no item A foi esse assunto abordado, e no item B, qual cátion apresenta maior concentração em mol por litro na solução? Então, na verdade, ele te deu a concentração em miligrama por litro e quer que você passe aí para mol por litro, beleza? Então vamos agora aqui dar uma olhadinha na resolução que eu elaborei para vocês, tá certo? Então aqui, ó, só vou posicionar aqui bonitinha a resposta, tá certo? Tá bem posicionada aí, acho que dá para todo mundo perceber. Então aqui no item A, eu tô colocando assim, ó, quanto maior a concentração de sais na solução, mais íons livres teremos, com consequente maior condutividade. Então a consequência de ter mais íons livres é ter maior condutividade. Se a condutividade estiver muito alta, a gente tem que adicionar um dos dois componentes da solução, soluto ou solvente, que não apresente condutividade. E aí, no caso óbvio, é o solvente, que é a água. Então a gente adiciona água, e aqui ficou faltando um acento, então a gente adiciona água no sistema para poder melhorar ou para poder diminuir a condutividade quando a condutividade está muito alta para os padrões estabelecidos. No item B, ele pergunta qual cátion está em maior concentração. Então o que acontece? Primeira coisa que você vai fazer é descobrir qual é a massa molar, né, da substância, do nitrato de cálcio, e para isso a prova forneceu tabela periódica. Então a gente sabe que o nitrato de cálcio, 1 mol de nitrato de cálcio pesa 164 gramas, e aí eu peguei a massa em miligramas, 738 vezes 10 a menos 3 gramas, quantos mols que isso equivale? Então eu cheguei na conta aqui de 4,5 vezes 10 a menos 3 mol, que é a concentração do nitrato de cálcio. Como eu tenho um cátion só, a concentração do nitrato de cálcio e do cálcio vai ser a mesma. Então eu posso afirmar que a concentração do íon cálcio, né, do cátion cálcio 2+, é 4,5 vezes 10 a menos 3.
Vou fazer a mesma coisa para o nitrato de potássio. Essa substância pesa 101 gramas, então 1 mol de nitrato de potássio pesa 101 gramas. 505 vezes 10 a menos 3 gramas, qual é a quantidade em mol? Quantos mols equivale essa massa? Cheguei aqui à condição de 5 vezes 10 a menos 3. Mesma coisa, eu posso dizer que 5 vezes 10 a menos 3 mol é a quantidade que eu tenho em mol do nitrato de potássio. Porém, como o potássio apresenta aqui, ó, uma unidade, né, um potássio, né, um cátion potássio para cada uma substância nitrato de potássio, então eu posso dizer que a concentração do potássio é 5 vezes 10 a menos 3. Vamos supor que eu tivesse algo assim, né, por exemplo, sei lá, vamos aqui, o NH4 SO4. Se eu descobrisse que a concentração de tudo isso aqui era 1 mol por litro, como eu tenho 2 mols de NH4+, o cátion NH4+ aqui teria 2 mol. Tudo bem? Então você tem que levar em consideração o índice do cátion. Aqui o índice do cátion era 1, aqui o índice do cátion também é 1. Então, como o índice do cátion é igual, a concentração que eu chegar para a substância vai ser exatamente igual à concentração do cátion, porque essa é uma substância que vai estar 100% dissociada, justamente por conta de ser um sal solúvel. Então nós chegamos aqui em dois valores: cálcio 4,5 vezes 10 a menos 3 mol por litro e o potássio 5 vezes 10 a menos 3 mol por litro. Como a pergunta dele foi qual cátion apresenta maior concentração, então a gente chega aí à conclusão de que o cátion que apresenta maior concentração é o potássio, beleza? Galera, espero que tenha ajudado aí vocês, principalmente a galerinha da medicina aí, né, que presta essas provas organizadas pela VUNESP. Então a gente começa aí uma série nova no canal, resolvendo várias provas, postando aqui as resoluções. E se você tiver alguma sugestão, alguma prova que você quer que eu resolva, por favor, envie a prova para mim por e-mail, né, lógico, lá no quimicadoamigo@gmail.com, que eu prometo em algum momento aí desse ano fazer a resolução dessa questão aí para vocês, beleza? Por aqui eu me despeço de vocês e digo beijo, tchau!